Galera, Dragon Ball Daima tá na sua reta final e o último episódio vai sair nessa semana. E será o episódio 20, e no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco melhor o final deste anime, afinal, rendeu várias dúvidas. E algumas pessoas não entendem como isso vai se ligar com Dragon Ball Super, se vai se ligar com Dragon Ball Super, se Dragon Ball Daima é canônico, ou seja, válido para a história original, além de, claro, falar detalhes sobre o episódio sem muitos spoilers pesados. Uma coisa bem legal e diferente do Dragon Ball Daima é que os spoilers que saem sempre são bem leves e mais estimulam a gente a assistir do que atrapalham o nosso divertimento. Foi divulgado oficialmente o título do último episódio, e, de acordo com a Crunchyroll e as traduções brasileiras, o título ficou como Máximo. Mas quando pegamos para investigar de verdade, descobrimos que o título em japonês se chama Zenkai. E para quem já está mais acostumado com Dragon Ball, sabe o que Zenkai significa. Mas para dar um contexto um pouco mais aprofundado, vocês sabem que eu não gosto de trazer análises superficiais, o entre aspas símbolo, kanji, para o Zenkai em japonês, seria traduzido literalmente como Fully Open em inglês ou totalmente aberto em português. Mas o significado também pode se estender para poder total, daí a tradução máximo do episódio 20. Esse também é o sentido em que é usado no primeiro tema de encerramento de Dragon Ball Z, Zenkai Power. E alguns um pouquinho mais aprofundados já devem ter visto a explicação que o Zenkai dos Saiyajins é basicamente a habilidade que um Saiyajin tem de aumentar muito seu poder após se recuperar de uma situação de quase morte, como por exemplo quando o Vegeta fez em Namekusei, em que ele pediu pro Kuririn feri-lo e o Dendê curá-lo, para que assim seu poder aumentasse, fazendo uma espécie de Zenkai forçado. Essa explicação vem do contraste quando isso é escrito em kanji, em que Zenkai significa recuperação total. É por isso provavelmente que o termo Zenkai foi adotado na fandom de Dragon Ball, tanto no Brasil quanto lá fora, como um termo pro poder de quase morte dos Saiyajins, embora não seja usado dessa forma na série real ou na comunidade japonesa. Isso abre margem para duas interpretações. A primeira, que Goku ou outro personagem vai atingir o seu poder total. Mas vocês podem pensar, Goku já não passou por um Zenkai no episódio passado? E bom, no Dragon Ball Super, como já é explicado na saga Goku Black, Goku e Vegeta já não tinham mais muito da habilidade do Zenkai, porque já tinham levado seus corpos ao limite. Aqui em Daima, que é uma continuação de Dragon Ball Z, talvez haja a possibilidade do Zenkai ainda, mesmo que não como na saga Saiyajin. Porém, não é verdade que Goku passou por um Zenkai agora. Afinal, ele não foi levado em uma situação de quase morte. O Goma usou o poder do terceiro olho e basicamente destransformou Goku. Então é bem provável que esse sentido de abertura total seja o que vai acontecer, ou seja, superar todos os limites. Não sabemos se vai ser de fato uma situação de quase morte, como por exemplo, quando o instinto superior se despertou, em que o Goku quase morreu ao absorver a energia da Genkidama, mas então conseguiu retornar com o poder do instinto superior. Mas de fato, o Super Saiyajin 4 já está presente. E bom, chegou o momento de sanar a dúvida dos fãs. Goku usou o Super Saiyajin 4 no episódio passado sem precisar da interferência do Neva. Então como Dragon Ball Super poderia se conectar com Dragon Ball Daima se tem tantas inconsistências, como por exemplo, o Vegeta nem mencionou o Super Saiyajin 3 contra Bills, por exemplo, não usou, mesmo no momento do Minha Bulma. A gente vê que o Vegeta aqui no Dragon Ball Daima é plenamente capaz de utilizar o Super Saiyajin 3 na forma adulta. Por que ele não utilizou? Da mesma forma, quando Goku luta contra Bills pela primeira vez, ele mesmo admite que o Super Saiyajin 3 era a sua última forma, contradizendo o que aconteceu em Daima. E no último episódio, Goku usou o Super Saiyajin 4 por conta própria. Bom, podem existir inúmeras explicações, beleza? Muita gente acha que já botou tudo a perder, mas na verdade não. O problema é que Dragon Ball Daima, com certeza, foi pensado após Dragon Ball Super, porque Dragon Ball Super já vai fazer 7 anos que acabou. E de acordo com as entrevistas da produção, as primeiras ideias de Dragon Ball Daima aconteceram 6 anos atrás, ou seja, depois de Dragon Ball Super, sendo por isso que a cronologia ficou um pouco bagunçada. Mas seria possível arrumar isso? Sim, seria plenamente possível. A gente vê em Dragon Ball que muitas vezes, desde o Dragon Ball Z, a galera esquece, existem muitas desculpas esfarrapadas para algo acontecer. Não é necessário transferir o Dragon Ball Daima, por exemplo, para outra linha do tempo, ou descanonizar o Super, ou até que o Daima não fosse canônico, porque quando vamos ver, o Dragon Ball Super é canônico. Mas se eu fosse considerar um mais canônico que o outro, eu consideraria Daima mais canônico que Dragon Ball Super. Por quê? Dragon Ball Super teve basicamente ideias gerais de Akira Toriyama para poder ser lançado. O filme Batalha dos Deuses e Renascimento de F tiveram um pouco mais de participação no roteiro de Akira Toriyama. E para um retorno de Dragon Ball, o Batalha dos Deuses trouxe algo totalmente novo, o Ki Divino, o Deus da Destruição, e aquele foi o começo para expandir o universo de Dragon Ball. Já o Renascimento de Freeza foi mais para reciclar um vilão antigo e trazerem as pessoas de volta para assistirem Dragon Ball. Mas o Dragon Ball Super teve muito material original feito pela própria Toei Animation, como por exemplo, a Broly mulher, a Kale, nunca esteve nos planos de Akira Toriyama, e foi introduzida depois no mangá porque já tinha sido introduzida no anime, mas foi plano da Toei. O Vegeta, o Super Saiyajin Blue também, não era plano do Akira Toriyama. A Toei adicionou isso por conta própria, e vários outros elementos. Tem vários episódios do Dragon Ball Super que você consegue identificar claramente que são filler e que o Akira Toriyama não teve qualquer participação, e a grande maioria, o Akira Toriyama teve pouquíssima participação. Aí você pode pensar, mas o Dragon Ball Daima ele também deve ter tido pouquíssima participação, certo? Errado. Quem acompanha aqui o canal sabe que recentemente o Akio Yoko deu uma entrevista, e esse conteúdo está
está disponível no site Mantan Web. E lá ele fala sobre o envolvimento de Akira Toriyama no projeto de Dragon Ball Daima. Yoko inicialmente abordou Toriyama com um envolvimento leve em mente, dizendo, abre aspas, eu não queria sobrecarregá-lo demais, então apenas pedi sua opinião, mas ele ficou cada vez mais entusiasmado com isso e no final acabou fazendo quase tudo, fecha aspas, abre aspas. Ele criou toda a história, ele projetou quase todos os personagens, desde os da taverna até os vários monstros que apareceram ao longo do reino demoníaco. Até os designs mecânicos, como a aeronave, são obra dele. O design que mais me impressionou foi o deus Warp, o Warp-sama, uma máquina parecida com um peixe dourado que pode viajar para outros universos. Só ele poderia pensar em algo assim. Ele até conceitualizou todo o mundo do reino demoníaco, que consiste nos primeiros, segundos e terceiros reinos, cada um com sua própria forma e história única. Havia muitos poucos aspectos em que ele não contribuiu, fecha aspas. Tendo trabalhado de perto com Toriyama por muitos anos, perguntaram a Yoko o que o torna tão extraordinário, e ele respondeu, abre aspas, a coisa mais óbvia é sua arte. Todos reconhecem sua singularidade, mas o que realmente me surpreende é sua narrativa. Criar um mundo original é incrivelmente difícil. Ele elabora meticulosamente cada aspecto, que tipo de mundo é, quais personagens aparecem nele, e essa dedicação é impressionante. Além disso, ele tem um senso incrível de serviço, sempre trazendo surpresas, fecha aspas. Dragon Ball Daima incorpora plenamente a criatividade excepcional de Toriyama. Abre aspas. Discutimos este projeto pela primeira vez há 6 anos e levamos nosso tempo com a produção. Não havia um cronograma de transmissão definido desde o início. Nós apenas nos concentramos em criar o melhor anime possível sem nos preocupar com prazos. Continuamos revisando, reestruturando e expandindo diferentes elementos até sentirmos que estava perfeito. Fecha aspas. E bom, todos sabemos que não é plenamente possível considerar 100% tudo sendo de Akira Toriyama, sendo que não foi ele que fez o mangá. Por exemplo, Dragon Ball Z era literalmente a adaptação dos quadrinhos do próprio Akira Toriyama. Os mesmos quadros, os mesmos diálogos, com alguns acréscimos, mas muito mais fiel. Aqui não teve os quadrinhos dele para se basear. Mesmo assim, ele fez vários designs, os elementos, muitas coisas na história, e você pode se perguntar, mas Akira Toriyama deveria ter evoluído muito com o tempo e entregado uma narrativa bem melhor que o Dragon Ball Z. Mas vocês precisam pensar, Dragon Ball Daima, inicialmente, é um anime de 20 episódios, ou seja, já é bem curto. E a intenção dele desde o começo foi trazer os públicos mais jovens, por isso os personagens crianças, com a intenção de ser mais divertido, leve e menos ameaçador, por exemplo, que o Dragon Ball Z. E se formos pensar, o Dragon Ball Daima, por exemplo, é bem mais próximo da saga Majin Buu do que da saga Cell e saga Frieza, já que a saga Majin Buu é bem mais, digamos, engraçada, o próprio vilão é cômico, um gordão rosa, os poderes são engraçados. E eu aposto com vocês que se a saga Majin Buu fosse lançada hoje, receberia duras críticas por não ser séria ou pelos poderes terem perdido a coerência e não ser o Dragon Ball raiz. O bagulho noiadinho ia ficar puto. Mas é claro que eu não acho que o Dragon Ball Daima é igual à saga Majin Buu, que claramente é muito mais séria. Mas o grande erro dos fãs é esperar de uma obra algo que ela não se propõe a fazer. E o Dragon Ball Daima nunca se propôs a ser como o Dragon Ball Z, e sim como o Dragon Ball Daima. Vocês estão entendendo? Tanto é que, desde que começou, recebeu duras críticas, e agora a maior parte das pessoas está gostando do anime. E bom, o Super Saiyajin 4 apareceu, a animação provavelmente é o trabalho mais consistente e belo de Dragon Ball já feito até hoje, mesmo que o traço do Dragon Ball Z tenha aquele charme eterno, que independente do que lance a gente vai preferir, mas não dá pra negar que a criatividade de Dragon Ball Daima como mundo e como aventura é muito boa, principalmente considerando o seu público-alvo. Acredito que se Akira Toriyama quisesse fazer uma sequência séria de Dragon Ball Z, ele poderia sim fazer a melhor temporada até hoje. Dragon Ball Daima basicamente estava comprometido em entreter as crianças e convertê-las a novos fãs de Dragon Ball e ao mesmo tempo agradar os adultos. Por isso que no último episódio, depois que as crianças já se divertiram, foi a vez dos adultos e veio o Super Saiyajin 4, os personagens adultos, Vegeta com uma luta linda. E embora Dragon Ball Daima sim tenha diversos defeitos, e vou fazer um vídeo ao final de Dragon Ball Daima se Dragon Ball Daima é bom, e vou falar dos problemas, a falta de desenvolvimento do Glório, o Goma como um vilão patético, as coisas acontecendo sem explicação, mas de qualquer jeito, acredito que se tivesse aquele foreshadowing, a galera ia deduzir o Super Saiyajin 4 muito mais fácil. Eu mesmo, quando era só Dragon Ball Magic, quando chegaram aquelas inspirações no Dragon Ball GT, falavam que Dragon Ball Daima ia ser um web anime, tinha esse nome de Projeto Namek, eu já falava que ia chegar o Super Saiyajin 4, imagina quão previsível seria se o anime fizesse um foreshadowing. Então colocar do nada foi um pouco mais imprevisível, porque até o dia do episódio, muitos duvidavam que ia aparecer. Então vocês conseguem entender melhor Dragon Ball Daima? Eu não tô aqui só pra defender. No meu vídeo de análise eu vou fazer sim críticas ao Dragon Ball Daima, mas o meu intuito aqui, não só para Dragon Ball Daima, mas pra vida, é não esperar de algo aquilo que ele não se propõe a dar. E vocês lembram que eu fiquei de dar a explicação pra vocês de como corrigir a falha do Dragon Ball Daima em Dragon Ball Super? Como eu não gosto de deixar pontas soltas, basicamente seria bem fácil, mas seria meio estranho no roteiro, porém mesmo assim, dado o contexto de que o Daima foi pensado após o Super e que provavelmente só foi lançado por conta da disputa judicial e a da Shueisha não está permitindo que Dragon Ball Super vire anime, vai acabar casando. Primeiro, no final, eles podem perder toda a memória do que aconteceu no Makai. Sendo assim, Goku não lembraria da transformação, mas ao mesmo tempo,
Essa transformação, como tem um design parecido com o Super Saiyajin Deus, poderia ter sido o catalisador do sonho do Bills, aliado também ao espírito de Amoshi, mas eu vou fazer um vídeo só sobre essa conexão, beleza? Do Daima com o Super. E não seria estranho que a magia do Neva tivesse despertado ou mudado algo em Goku que fizesse o chamar a atenção, fazendo o Bills despertar depois de 39 anos. Então eles perderem a memória seria coerente. E o Super Saiyajin 4, por que não apareceu e por que Goku também nem despertou ele depois de novo? Bom, isso tudo eu posso desenvolver em um próximo vídeo, mas outra desculpa, além da perda de memória, é que talvez essa transformação só possa ser utilizada no Makai. E eles vão lembrar de tudo de Dragon Ball Daima em Dragon Ball Super em algum momento? Pode ser que sim. Se vocês forem pensar, o mangá de Dragon Ball Super voltou aqui com One Shot, mas a V-Jump já publicou que não vai ter capítulo em março. Eles estão meio que esperando o Dragon Ball Daima acabar pra voltar ao mangá de Dragon Ball Super. Talvez vão desenvolver elementos em Dragon Ball Super que tenham aspectos do Dragon Ball Daima, e aí os personagens vão, entre aspas, recuperar a memória. Tudo porque Dragon Ball Daima foi pensado após o Super. E quanto ao Super Saiyajin 3 do Vegeta, fica um pouco mais difícil de conectar, porque apesar de Dragon Ball Super se passar 6 meses após a derrota do Majin Buu, ainda tem um time skip, e na prática, ele se passa na verdade 4 anos após. Então seria estranho nesse tempo todo o Vegeta não ter desenvolvido o Super Saiyajin 3, certo? Mas apesar de ser uma desculpa esfarrapada, podem dizer que o Vegeta tinha essa forma sim, mas não utilizou. E bom, e quanto ao próximo episódio? Além desse despertar de poder do Goku, os leakers vazaram algumas coisas muito interessantes. Primeiro, haverá fusões no final de Dragon Ball Daima, apesar de alguns estarem dizendo que Goku e Vegeta não vão se fundir. Será que não vão se fundir mesmo? Vocês que acompanham o canal sabem que todos os vazamentos dos leakers que eu trouxe aqui pro canal até hoje foram certos, afinal, são as melhores fontes que têm informações dentro da própria equipe. E é por isso que eu não falo o que eu não sei, beleza? Eu sei que vai ter fusões, os leakers já vazaram, mas não sei quais fusões serão. Será que Majin Buu e Majin Buu, Piccolo e Neva, que também seria difícil corrigir em Dragon Ball Super? Afinal, o Piccolo ficaria absurdo, a menos que fosse uma fusão temporária. Seria talvez o clichê Godita, ou o primeiro Vegeta Super Saiyajin 4 do cânone. Seria uma fusão inédita? Talvez também Kibito e Shin, porque no começo de Dragon Ball Super, o Kibito Shin está fundido. Vamos ver, mas além de tudo, as fontes dos vazamentos do dia 31 de janeiro, que acertaram tudo também até agora, diz que a história do Kaioshin será um elemento importante que expandirá o universo de Dragon Ball e conectará com o Super. Agora resta saber se isso já aconteceu, na minha opinião já aconteceu, ou se é um vazamento futuro, afinal, esse vazamento aconteceu depois do episódio acontecer. Então por que vazou? O final de Dragon Ball Daima deve dar um pouco mais de explicação para as coisas, mas o que eu expliquei aqui neste vídeo, tanto a proposta do anime como detalhes sobre o final, ainda vai dar muito o que falar, e vocês vão acompanhar aqui no canal. Então já deixa o like, não esqueça de hypar o vídeo, se inscreva também e entre no nosso servidor do Discord. Lá tá tendo muita coisa legal, a gente tá falando sobre o episódio, acompanhando as novidades, e tem muita coisa boa pra você como fã de Dragon Ball lá no Discord. Você pode se divertir nos canais de voz com a galera e fazer muita coisa, então o primeiro link da descrição e do comentário fixado. E é basicamente isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo, e é isso. Fico por aqui e fui!